Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Amém. Deus abençoe você. Obrigado, grupo de louvor que está aqui. Deus abençoe vocês. Continue nos abençoando com uma palavra de louvor. Amados, eu estou muito feliz em poder estar aqui juntamente com você. Você está alegre por estar aqui hoje? A reunião aqui na casa do Senhor traz alegria ao seu coração? Traz, amado. Dê uma mãe bem forte então para Jesus, se isso é verdade. Aleluia, glória a Deus. Antes de nós sentarmos, eu queria neste momento estar orando com a igreja uma oração de guerra. Desde o início da semana que Deus tem me mostrado que há uma tremenda de uma batalha espiritual e que todas as vezes que eu estou orando durante essa semana, Deus tem me mostrado esta guerra. E, amados, é uma guerra muito séria contra a minha vida, seu ministério, sua família, sua saúde, sua fé. E nós vamos estar orando agora ao Senhor. E eu quero pedir toda a igreja que nós entramos numa oração de fé agora. Amém, igreja? Não é aquela oração que você vai assistir o povo orando. Você vai orar, né, colocar toda a sua fé em ação agora. E Deus vai derrubar essas barreiras. Deus vai dissipar o conselho do inimigo. Deus vai repreender toda a força maligna que está gerando pressão sobre as suas emoções, sobre a sua saúde, sobre o seu casamento, sobre a sua fé. Deus vai dissipar agora. Você crê nisso? Então vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, aqui estamos reunidos como igreja do Senhor. E nós colocamos a nossa fé em ação, em unidade. Meu Deus, crendo no Teu poder, crendo na Tua palavra, ó Deus amado, que ela é soberana, ela é sobre todas as coisas, e ela, Senhor, é apta para realizar todo o propósito do Senhor em relação a cada um de nós, em relação a esta igreja, em relação a nossas famílias, em relação à nossa saúde, em relação a esta obra, Senhor. Pai eterno, Tu nos tem mostrado uma oposição tremenda que tem se levantado nesta semana, Senhor, contra nossas vidas, para nos impedir de orar, para nos impedir de adorar, para nos impedir de estar diante da Tua palavra, para nos impedir de estar na Tua presença, para nos impedir de jejuar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Mas nós reunimos as nossas vozes agora em oração para clamar pelo Teu nome, que toda força do mal, que toda barreira do inferno, ela caia por terra agora, pelo nome do Senhor Jesus. Pai, nós entramos nas regiões espirituais agora, nas regiões celestiais, no nome do Senhor Jesus, e declaramos destronada toda força maligna, Senhor, que tem se levantado contra as famílias, tem se levantado contra a nossa saúde, tem se levantado contra os nossos ministérios, tem se levantado contra a nossa fé, contra a nossa esperança, lançando, Senhor, fardos de desânimo, fardo de incredulidade sobre esta igreja, Senhor. Mas nós repreendemos todo mal agora, repreendemos toda a força do inferno, no nome santo de Jesus Cristo. Ó Pai eterno, estenda as Tuas mãos sobre as famílias desta igreja, estenda as Tuas mãos sobre as mentes dos meus irmãos, sobre as emoções dos meus irmãos, Senhor, sobre os relacionamentos conjugais desta igreja, Pai, em nome de Jesus. Repreende todo espírito de dissensão, todo espírito que tem trazido tristeza, depressão, desesperança, Senhor. Meu Deus, que haja paz no coração dos Teus filhos, que haja alegria em cada coração, que haja fé nesta igreja, Senhor, que haja despertamento, que haja, Senhor, mobilização de obreiros e líderes para assumir a dianteira desta guerra, no nome santo de Jesus Cristo. Eu Te peço, Pai, tira toda a semente maligna do nosso meio, toda semente de engano, Senhor, toda semente, Pai, que tem trazido dissensão, toda semente que tem trazido descrença, toda semente que nos leva a nos inclinar para as obras da carne e para o mundo, Senhor. Meu Deus amado, sopra o Teu vento neste lugar. Sopra o Teu vento sobre as nossas vidas, sopra o Teu vento sobre esta obra e sobre esta igreja, Senhor. Que caia todo principado, toda potestade
que toda semente maligna, Senhor, seja anulada, neutralizada no meio do teu povo. Meu Deus amado, que toda semente que está no lar do meu irmão, Deus, agora que o teu anjo esteja lá agora, repreendendo, destruindo toda obra maligna, Senhor, toda obra preparada contra nossas vidas, contra nossas famílias, nossos filhos e contra esta igreja. Pai, nós choramos, crendo na vitória, Senhor, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Antes de você sentar, diga para quem está do seu lado: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome de Deus. Tome assento, amados, e vamos neste momento refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Amados, estamos em guerra. Estamos em guerra. Eu tenho orado e tenho falado com Deus, e se o Espírito Santo mostra, está em guerra, não baixem a guarda. Igreja, não baixe a guarda. Não considere que está normal. O inimigo tem lançado uma cortina de fumaça para que as pessoas não vejam o que está acontecendo. E ele está agindo intensamente, estrategicamente, procurando anular, às vezes, a pequena fé que nós ainda temos para estar na presença do Senhor. Amados, mas o Espírito Santo de Deus está dando um alerta nesta noite. Os anjos do Senhor estão aqui com a espada desembainhada neste lugar, para lutar ao teu favor, meu irmão. Glorifique a Deus, você não está sozinho nesta batalha, você não foi esquecido. Ao memorial com o teu nome diante de Deus, e Deus cuida de você, mas nós temos que tomar posição nesta guerra, em nome do Senhor Jesus, e a vitória é nossa, amados, e a nossa oração chegou no céu, ela está movimentando forças espirituais, amados. Eu creio nisso. Você crê naquilo que você orou agora? Eu creio, amados, que o céu está se movendo, desfazendo laços, desfazendo obras preparadas, e a bênção de Deus está vindo sobre as nossas vidas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 13, e deixasse a sua Bíblia aberta. E eu quero convidar toda a igreja, quando você vier para a igreja, para qualquer culto, traga a sua Bíblia. O culto, amados, não é um lugar especial, e aqui a autoridade é a palavra de Deus, e eu quero que você ande com a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, medite na sua Bíblia, e você vai ver que Deus tem sempre algo especial para ministrar ao seu coração, aos nossos corações. É interessante que eu tenho um amigo, eu já comentei, acho que aqui nessa igreja aqui, e esse amigo meu, ele é uma pessoa de muito bom humor, e ninguém consegue fazê-lo ficar irritado. Se você tentar fazê-lo ficar irritado, você vai sair irritado e ele vai sair dando risadas. E ele é assim até hoje, né? Então, é um colega que gosta de tocar violão, apaixonado por moto. É um colega que, onde é que tinha uma bola, ele estava correndo atrás. Na de futebol era com ele mesmo, né? E nós já tínhamos quase 40 anos de idade, e éramos majores na Força Aérea Brasileira. Ele também piloto, e voava um jatinho da Força Aérea, que é um laboratório eletrônico que organiza todo o sistema eletrônico do Brasil para que os aviões possam voar com segurança. Então, é um órgão técnico que a Força Aérea tem, que é conectado à ICAO, que é o órgão que organiza a aviação civil no mundo inteiro, né? E nós temos uma responsabilidade técnica aqui no Brasil e também em alguns países da América do Sul que não têm essa capacidade. E ele era um dos pilotos diretores desse tipo de serviço. É um jato executivo, o tamanho do jato executivo, e ele, lá dentro dele, é um laboratório eletrônico que ele faz a leitura de tudo que está emitindo no ar. Por exemplo, quando eles voam na região aqui, eles descobrem rádio pirata, tudo que pode interferir nos instrumentos de um avião também. E é interessante que, como ele gostava muito de moto, ele sempre andava de moto. E um dia ele parou na beirada de uma calçada com a esposa dele e foi comprar um sanduíche. E estava comendo sanduíche ali, e vem um jovem com um carro, entra na contramão e acerta ele parado. Ele, a esposa, em cima da moto,
e a esposa dele caiu da moto, mas não aconteceu nada, mas aquele carro pega bem na perna dele, contra a moto, e esmaga a perna dele. E aí ele foi levado para o hospital e o médico disse, não tem jeito. O nível de fratura e de lesão que você teve, a sua perna daqui para baixo não funciona mais. Temos que amputar a sua perna. Então, veja só, e esse colega ele entra num estado de depressão dentro do hospital, as pessoas visitavam ele, e ele começou a perder, aquela alegria que ele tinha desapareceu, aquele humor que ele tinha desapareceu, e ele entrou numa profunda de uma tristeza, e um dia vai visitá-lo um colega lá, e chega, mas não fica assim, rapaz. Ele falou assim, aí tirou aquela coberta em cima, aquele monte de curativo, cortou na metade da coxa. Ele disse, você está falando isso porque não é com você, né? Você conhece a minha vida, sabe que eu sou jogador de futebol, sou piloto de jato, sou várias coisas, sou motoqueiro, né? Tem uma moto grande, cara, que eu comprei, porque eu e minha esposa gostamos de andar de moto. E olha a minha situação aqui agora. Você está falando assim porque não é com você. Esse colega estava assim na outra cama, falou assim, não é bem assim. Pega na perna dele e desencaixa a perna dele, ele também não tinha uma perna. E disse assim, veja só, você disse que eu não sou igual a você, sou igualzinho a você, também não tenho uma perna. E olha o meu estado emocional e o seu. Tem vida para quem tem uma perna só também. E ele levou aquele choque, e ele começou a recuperar novamente as suas forças, porque ele não esperava uma apresentação diante dele que pudesse mudar radicalmente a maneira dele pensar e viver com aquela perna amputada. E volta o humor dele, é interessante que nós vamos fazer um curso, e lá nós éramos em quase 140 oficiais, tinha médico, engenheiro, enfim, dentista, farmacêutico, aviador, enfim, todas as especialidades. E aí o que acontece, né? Ele ia com a bengala com aquela perna dele. E ele sentava durante a aula, um cara muito inteligente também, e ele tirava uns cochilinhos durante a aula. E ele desencaixava a perna, colocava debaixo de uma cadeira lá e tirava um cochilinho. Aí um dia a gente escondeu a perna dele, né? E aí deu a hora do almoço. Todo mundo se levantou indo para o almoço e ele caçou a perna dele e não achou. E aí ele disse assim, quem pegou minha perna? Né? E daqui a pouco vai aquele cara pulando numa perna só indo para o refeitório, encontrar com você pegou minha perna, você pegou minha perna, né? Eu peguei, não, acho que está lá no banheiro, em algum lugar lá. Então, ou seja, voltou toda aquela alegria e enfim. Eu quero mostrar que ele passou por uma experiência difícil, mas ele vivenciou uma realidade, né, de uma visita que foi feita a ele, que mudou radicalmente a forma dele pensar e de viver dentro de uma nova realidade. Eu quero dizer para todos aqui, todos nós, em algum momento, em alguma área, precisamos de mudanças radicais para continuar vivendo de forma plena e também com alegria. Todos nós precisamos de mudanças radicais para entrar no céu também. Eu preciso de mudanças radicais, você precisa, nós precisamos. A pergunta que eu faço é, você está pronto para mudanças radicais na sua vida? Para isso nós vamos ler esse texto que está aqui em Lucas capítulo 13, dos versículos do 1 até o 5. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Então diz assim, ora, naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício deles. Vamos ler todos juntos, número 2. Respondeu-lhes, esses foram maiores pecadores do que todos os galileus? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O quarto. Foram mais culpados. Vamos ler todos juntos isso daqui? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Esse texto aqui, ele trata de uma realidade que nós vamos estar refletindo sobre ela, mas eu faço a seguinte pergunta, o que é mudança, hein? O que é mudança? Eu e a Delma, minha família, nós já mudamos muitas vezes, né? Então, eu morava
em Rio Grande do Norte, Fortaleza, Rio Grande do Sul, Brasília, Rio, aí vai rodando o Brasil inteiro, né? Mudança, então, é você sair de um lugar e ir para outro lugar. Mas é só isso? É alteração do estado de algo. Se você tem gelo e ele vira água, então houve uma mudança de estado de uma coisa que estava sólida e passou para o estado líquido. Mas também pode ser alteração de hábitos, conceitos, valores, visões. Então, mudança é alguma forma de alteração em algo. Pode também ser transformação. Mudança de uma coisa em outra diferente. Mudança radical. O que é isso? Então, é quando você muda na raiz. Então, hoje, esse texto que nós acabamos de ler aqui agora, fala de uma mudança radical. Uma mudança que ela ocorre na raiz, no fundamento, aonde a coisa começa. É interessante isso, amados. Jesus, ele convoca para uma mudança radical nesse texto aqui. É interessante que, para que haja uma mudança radical, é necessário que haja também uma pessoa que tenha uma visão radical e ela tenha uma mensagem radical também. E Jesus, ele vinha numa linha de coisas radicais. Por que eu digo vinha numa linha? Porque se você perceber, João Batista, ele era uma pessoa radical. Porque ele tocava na raiz. E ele não tinha semelhança com os religiosos daquela época, que eles tinham uma maneira padrão de agir, mas João Batista era um homem que ele agia fora de todos os padrões e ele tocava na raiz das coisas, dos conceitos e dos valores. E vem Jesus na mesma linha de João Batista, tratando da mesma coisa, tocando em valores e conceitos que quando as pessoas atentavam para o que Jesus falava, entendiam, ele está nos convidando para uma mudança radical, porque ele quer mexer na raiz daquilo que eu creio, na raiz daquilo que é o meu conceito, na raiz dos meus hábitos. E às vezes essa raiz ele é formada ao longo de uma história, ao longo de uma cultura, ao longo de alguns valores, e Jesus tocava exatamente neste ponto. Jesus convida a uma mudança radical quando ele diz, a não ser que vos arrependais, todos perecereis. Na realidade, esse texto que nós lemos, ele encerra 2 episódios. O primeiro deles é um grupo de judeus que se revoltaram contra Pilatos, porque na realidade ele estava tirando dinheiro do templo para fazer algumas obras na cidade, que Pilatos ele era governador, ele era juiz, ele era procurador, ele tinha poderes militares, e ele então começou a tirar dinheiro do templo para realizar algumas obras na cidade. E um grupo de judeus se revoltou contra isso, e ele, para sufocar aquela revolta, ele mata aqueles judeus e mistura o sangue daqueles judeus com os animais que eles levaram, o sangue dos animais que eles levaram para sacrifício também no templo. Então, por isso que fala que Pilatos misturou o sangue daqueles judeus com os seus sacrifícios. Então, veja bem, era um grupo de judeus que se revoltou contra uma atitude profana de um governador. E eles morreram. E as pessoas olharam para Jesus e colocavam aquela realidade para ele, para Jesus. E Jesus respondendo disse, cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem parecido tal coisa. Jesus estava colocando o seguinte, todos aqui estão no mesmo plano de pecadores. E Jesus lança uma palavra, dizendo, se vós não vos arrependerdes, de igual modo todos perecereis. É interessante que vem um outro episódio que diz, e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Jesus diz, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes que se não vos arrependerdes, de igual modo todos perecereis.
Jesus ele estava mostrando que havia necessidade de uma mudança radical pelo arrependimento. E Jesus colocou ainda mais, ele disse, olha, essa mudança, além de ser radical, ela é urgente. Porque se vocês não se arrependerem, de igual modo todos perecereis. Ou seja, ou muda ou perece. Não tem alternativa. Jesus coloca todos diante de uma mesma realidade. E é interessante que Jesus ele coloca cada um de nós diante de um perigo iminente e que a gente não estava vendo com clareza. E ele está dizendo, essa mudança ela virá através do arrependimento. Ou seja, é quando você toma consciência da verdade e que você não está alinhado com aquela verdade e você vai ter que fazer mudanças, e às vezes mudanças radicais. E nem sempre nós estamos prontos para fazer mudanças radicais. Você tem medo de chocar pessoas. Me lembro uma vez, uma pessoa aceita Jesus nesta igreja aqui, e essa pessoa não está mais aqui conosco, e ele tomou uma decisão radical, deixou o mundo e resolve andar com Cristo. E disse, pastor, isso é tudo que eu procurei a vida inteira. Mas a família dele se levanta contra ele com uma intensidade tão forte, causou mais tanto sofrimento. Nós passamos quase 2 anos orando juntos aqui para que Deus desse vitória para aquela pessoa. Porque ele tomou uma decisão no campo da fé. Ele mudou, ele descobriu que a fé dele estava numa direção e que não levava ele para a vida eterna. E ele, na sua alma, ele ansiava ter essa esperança, ele ansiava ter um encontro com Jesus, e ele teve. E isso fez com que os padrões dele dentro de casa alterassem. Então aquele homem que bebia, aquele homem que falava palavrão, aquele homem que agredia a esposa, aquele homem que cometia uma série de atos, que era adúltero, que era infiel, de repente ele muda. E aquela mudança causou um choque na família, e a família começou a rejeitá-lo. E é interessante, amados, que Jesus, quando ele nos convida para uma mudança radical, e essa mudança vai operar em que áreas? Ela opera na área do nosso pensamento, que quando você muda em Cristo Jesus, começa a mudar tudo na sua vida. Muda a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de agir, a sua forma de falar, a sua forma de relacionar-se com as pessoas. Eu não tenho como dizer que eu fui impactado pelo Evangelho de Jesus Cristo se eu continuo igual. Se eu sou impactado pelo Evangelho de Jesus Cristo, eu não continuo mais a mesma pessoa. Na forma de pensar, na forma de agir, na forma de sentir, na forma de me relacionar. Se você ainda se relaciona com os velhos padrões, é sinal que você ainda não passou pelo processo da mudança radical que a palavra de Deus proporciona nas nossas vidas. Não tem como eu ser impactado pelo Evangelho e continuar com o meu coração cheio de ódio contra alguém. Não tem como eu ser impactado pelo Evangelho, estar me enriquecendo ilicitamente e continuar neste caminho. Não tem como eu ser impactado por esta palavra e ser uma pessoa infiel, enfim, mundana, e continuar infiel e mundano. Porque na realidade, o convite que Jesus nos faz para uma mudança radical pelo arrependimento, ela muda verdadeiramente a raiz que gera estes comportamentos, esta forma de pensar e esta forma de agir. Não tem como. E quando Jesus ele faz esse convite aqui dizendo, se vos não arrependerdes, de igual modo todos perecereis, ele está dizendo, o caminho humano, por mais bem intencionado que você seja, ele não te conduz à salvação, ele não te conduz a um porto seguro, ele te conduz a um ambiente onde você vai perecer. Jesus ele não nos dá alternativas, não tem a terceira via. Quando Jesus Cristo ele libera esta palavra, a não ser que vos arrependais, todos perecereis. Ele colocou todos debaixo de uma mesma condição. Amado, então nós precisamos cada dia fazer uma revisão do que está operando dentro de nós,
porque às vezes nós passamos por um processo de mudanças radicais pela palavra de Deus, mas de repente alguma coisa volta para a nossa vida. E você que estava com a vida transformada, de repente alguma coisa começa a te puxar de volta. E para isso, quando Jesus ele ministra essa palavra aqui, ele ministrou para uma comunidade de pessoas que conheciam muito bem a palavra de Deus. Ele não ministrou para gente estrangeira, para os gentios, homens que não conheciam a Deus. Não, ele ministrou para pessoas que conheciam a Deus, conheciam a sua palavra. E ele colocou que mesmo a pessoa sendo religiosa, se ela não passar pelo processo da mudança, ela está no caminho de perecer. Essa palavra, amados, ela serve para a pessoa que não conhece a Cristo, mas serve também para aqueles que conhecem a Jesus e de repente está voltando aos seus velhos hábitos. Quando a gente muda, essa mudança que a palavra de Deus ela nos proporciona, ela mexe com a forma com que eu vejo a mim mesmo. Eu vejo que eu mudei alguma coisa, e vejo que eu mudei na raiz, porque é mudança radical. Eu passo a ver o outro de forma diferente também, hein? Amados, e as mudanças que o Evangelho proporciona em nós, começa a liberar no nosso coração algo novo que a gente não tinha antes. Começa a liberar amor, começa a liberar perdão, começa a liberar coisas que você não tinha, porque você estava num outro processo. Mas a palavra impactou você, você se arrependeu e disse, isso aqui eu não quero mais, eu vou mudar. E essa mudança nos leva a ter novas formas de pensar, sentir, agir e relacionar com pessoas. Eu fui procurar pessoas que eu não falava há mais de 20 anos, e fui lá e disse, me perdoa, não interessa o que passou, eu quero viver em paz contigo. Isso, eu fui ao Rio de Janeiro para poder arrumar essa situação, porque havia uma pessoa que eu não falava com ela. Mas eu fui lá para poder resolver isso. E resolvemos em nome de Jesus. Um dia nesta igreja aqui eu estava ministrando sobre o perdão, uma pessoa que foi impactada pela palavra de Deus, sentiu necessidade de tomar um posicionamento e foi a Campinas para resolver uma situação. Voltou-se o pastor. Fazia alguns anos que eu tinha um problema com um parente, eu viajei a Campinas por causa daquela palavra, e eu fui lá e me consertei, nós nos abraçamos, glória a Deus por aquela palavra, e agora eu tenho paz, porque eu estou agora no caminho correto. As mudanças radicais, elas nos levam também a tomar algumas atitudes radicais, como pedir perdão para uma pessoa que você não fala, que às vezes você tinha uma mágoa guardada, e aquela mágoa afastava você da pessoa, e quando Jesus ele impacta a nossa vida, ele mexe na raiz, aí você disse, não, eu vou liberar esta pessoa. O perdão é quando você libera alguém. Amados, você precisa liberar alguém essa noite aqui. Deus conhece a sua vida aqui. Eu não conheço, mas o Espírito Santo está nos conduzindo aqui nesta reflexão. A hora que você libera alguém, você também é liberado. Você não pode mudar o passado, mas o perdão muda o teu presente e muda o teu futuro. Não carrega este peso. A palavra de Deus está sendo liberada aqui. Jesus está dizendo, se não vos arrependerdes, de igual modo todos perecereis. Você pode estar perecendo já emocionalmente, pode estar perecendo fisicamente, e um dia pode perecer espiritualmente, mas Jesus está dizendo, se você se arrepender, você está livre desse abismo. Nós temos que tomar um posicionamento. Nós não queremos um cristianismo de acomodação, um cristianismo que leva eu a viver a mesma vida pequena, miserável do mundo, mas Jesus está nos convidando a um posicionamento de rever conceitos e nos arrepender. E arrepender é quando você tem consciência de dizer assim, mas por que eu estou sofrendo? Por que eu estou nesse embaraço? Por que eu estou me consumindo? E a palavra de Deus está falando com você hoje, é porque você precisa se arrepender, mudar de posição, e você vai ver que a vida plena, ela vem sobre a sua vida. Deus quer abençoar o seu povo. Amados, mas nós temos que tomar um posicionamento de arrependimento. O problema é quando o nosso coração se fecha, de tal maneira que parece que nada move o nosso coração na direção do arrependimento. Tem pessoas, amados, que elas caminham com essa dor, e elas parecem que
essa dor é o tesouro delas. Elas abraçam, quanto mais ela abraça, mais ela se fere, mais ela sente aquela dor, mas ela não solta. Que coisa terrível isso. Tem pessoas que sofrem a vida inteira, amados, porque não foram ainda impactados com mudanças radicais. Deus quer mexer na raiz de amargura que está dentro de você, por isso que é mudança radical. Enquanto você não parar de dizer, chega deste sofrimento, e vou dizer uma coisa aqui, vou liberar uma palavra aqui. Enquanto você não se arrepender desta atitude, esta doença que você tem não vai embora. Aqui eu não sou profeta de destruição nem do caos, mas é uma realidade que opera no mundo espiritual. A hora que você libera o perdão, que você se arrepende dessa atitude de mágoa, de retaliação, de vingança, a hora que você libera, amados, vem cura sobre a sua alma, vem cura sobre o seu corpo. Deus abre as janelas do céu sobre a sua vida. Não retém o céu. Deus quer que você tome um posicionamento radical. Jesus era um radical, no sentido de tocar na raiz. Ele ministrava uma palavra radical. E ele nos convida a uma mudança radical. E você tem que tomar uma atitude radical também. Dizer, eu vou romper com os padrões de mágoa, com os padrões de ressentimento, com os padrões pecaminosos do mundo. Eu vou romper com isso e eu quero Jesus, e é Jesus, e é Jesus, e é Jesus. E o Espírito Santo está aqui dizendo, a hora que você levantar a mão com o machado, eu ponho toda a força necessária para romper com esta barreira. Eu e você temos que tomar uma decisão sobre isso. É interessante, mudanças radicais. Havia uma jovem chamada Ingrid, e essa jovem, numa certa cidade, ela entrou para o mundo das drogas e ela tornou-se uma jovem muito rebelde, foi expulsa de várias escolas, e ela não conseguia terminar o 2º grau, porque entrava numa escola, passava pouco tempo, ela era expulsa dessa escola e ela passou a viver na rua. E ela vivia cheirando lixo. E um dia, um namorado dela passou perto de uma igreja e disse, vamos entrar para ver como é que é esse negócio aqui? E essa jovem entrou numa igreja. E ela, muito revoltada, não falou nada, chamou a atenção de todo mundo pela maneira como ela se vestia, aquelas roupas rasgadas, cheirando lixo, cheirando tudo aquilo que ela fumava e usava. Mas ela voltou outra vez. E ela voltou algumas vezes, como já aconteceu nessa igreja aqui. Pessoas que vêm e falam assim, quero falar com o pastor. E chega aqui, tem gente aqui que por um certo tempo parece que alugava o pastor. Isso no pátio, algumas pessoas até sabem de quem que eu estou falando aqui. Então, enfim, né? E essa moça é assim, só que ela ia direto para o gabinete do pastoral. E ela ficava sentada lá na sala, não falava absolutamente nada. E o pastor dizia, você quer falar alguma coisa? Só dizia assim que não. E ela fez isso durante algum tempo. Quando batia na porta do gabinete daquele pastor, ele já sabia, é a Ingrid que está chegando. Aí um dia, ele falou assim, bom, já que ela não fala nada, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, e ela fica sentada aqui. E ela, com esse jeito revoltada, que não fala, aí um dia, ele estava trabalhando, olhou para Ingrid, e Ingrid estava descendo lágrimas nos seus olhos. Ele disse, Ingrid, o que você quer? Ele disse, eu quero esse Jesus que muda. Eu quero ser mudada. E ele orou por aquela jovem ali, o Senhor Jesus entrou no coração dela, e ela teve que começar a romper com uma série de barreiras que ela tinha. Ela estava passando por um processo de mudanças radicais, porque a palavra tocou na raiz, mas ela precisava arrumar o caminho dela. O pai dela era alcoólatra, e a espancava muito também. E ela, a gente sabe que quem já lidou com pessoas que vêm das drogas, não é assim, acabou. Eles têm uma série de relações, hábitos, a mente, que você vai ter que tratar isso também, é bastante trabalhoso, e nem toda igreja, nem todos os cristãos têm habilidade para lidar com essa realidade. Mas o fato é que Deus abençoou a vida daquela moça em relação ao pai dela, e ela cresceu, voltou para a escola. Olha só que coisa maravilhosa, impacto radical,
gera atitudes radicais. Ela foi nas escolas onde ela estudou e foi expulsa. Pediu perdão para os professores que ela desrespeitou, que ela xingou e tudo mais. E Deus trabalhando na vida daquela moça. E aquela moça começou a sentir desejo de levar o amor de Cristo para adolescentes que estavam na mesma situação que ela. E ela um dia declara para o pastor: essa mudança radical que Jesus colocou em mim, antes que eu perecesse, eu vou levar, porque eu conheço muita gente que está nas ruas e até nas penitenciárias. E essa moça, mais tarde, ela se casou, teve filhos, e ela criou dentro daquela igreja um serviço de atendimento a drogados e presos por droga. Veja só o que a mudança radical faz nas pessoas. Quando eu citei aquele meu amigo aqui, ele teve uma mudança radical, mas não mudou a fé dele. Mas a Ingrid mudou a fé e mudou a vida dela também. Uma mudança radical que atingiu globalmente a vida dela. E se você olhar a palavra de Deus, tem outras pessoas que passaram por mudanças radicais também. Você vai ver, por exemplo, Zaqueu, em Lucas 19. Era um homem rico, era um homem que sonhou ter uma realidade socioeconômica, financeira, enfim, de status. Ele tinha tudo isso, mas aquilo não levou a ele a ser um homem contente. Porque ele sabia que ele estava numa rota cheia de interrogações e que certamente levaria ele a perecer. Como Ingrid pereceria, seguramente ela não chegaria aos 25 anos de idade. Zaqueu, então, um dia tem um encontro com Jesus, um encontro inusitado. Ele tomou uma atitude inusitada, recebeu uma palavra também radical, e ele começa a tomar atitudes radicais, porque Jesus entrou na vida dele. Ele se arrependeu dos seus pecados, e você vai ver, ele está dizendo: olha, Senhor, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Eu quero acertar minha vida, e eu não quero mais carregar um peso sobre mim. Decisões radicais. Você vê o apóstolo Paulo, era um homem que estava indo perseguindo os cristãos, teve um encontro com Jesus Cristo, um encontro radical e que muda radicalmente a vida dele. E ele passa a tomar atitudes radicais. Diz: não voltei a consultar a carne e o sangue, e aonde eu estava, eu já saio para pregar o evangelho. Mudanças radicais. Mas Jesus pregou o evangelho da mudança radical através do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus começa o seu ministério na terra, ministrando a palavra de mudança radical. Deus espera que eu e você, cada dia, tomemos decisões de mudanças radicais também. É tempo de mudança. É tempo de mudança. Talvez você tenha que mudar em alguma área da sua vida. Você entrou aqui, você é um cristão, mas lá no fundo você sabe que tem alguma área da sua vida que você precisa de uma mudança. E você sabe que essa mudança vai afetar muita coisa na sua vida, no seu relacionamento, na sua caminhada, no seu presente e no seu futuro. Jesus está te convidando hoje. Às vezes, amados, nós estamos na igreja, nós estamos passando por uma fase, olhe bem isso aqui. Às vezes nós estamos passando por uma fase que tomamos certas decisões que nos tiraram do caminho para os céus. Você está na igreja, você pode estar cantando no coral, você pode estar ministrando, você pode estar da maneira que você assim estiver se comportando. Mas você está fora da rota dos céus. E essa palavra, ela vem nesta noite para te trazer de volta para os caminhos do Senhor. Você sabe como você tem vivido. E sabe o que Jesus está dizendo nesta noite aqui: se não vos arrependerdes, de igual modo todos perecereis. Ingrid, ela foi sábia. Antes que os dias delas terminassem, ela tomou uma decisão, disse: eu não quero essa vida está me consumindo, e eu vou perecer logo, logo. E ela deixa Jesus fazer uma mudança radical na vida dela, que mudou os hábitos dela, os novos amigos dela, os ambientes que ela vivia, estão impactando tudo. Deus quer mudar você nesta noite. A não ser que vos arrependais, todos perecereis. Vamos ficar de pé, amados, nós estaremos orando agora. Mas eu quero orar por você. Pois é tempo de mudança pelo arrependimento.
A mudança, ela é para salvação, mas ela atinge outras áreas da nossa vida também. Porque a não ser que vos arrependais, todos perecereis. Esta noite, o Espírito Santo nos convida a um arrependimento. Arrependimento é a palavra-chave. Amados, o arrependimento nos livra de abismos, nos livra de prisões, nos livra de algemas, nos livra de fardos pesados que às vezes nós não conseguimos carregar. Essa noite Deus quer operar em você, no seu coração. Você está disposto a isso? Amados, nós não somos a reunião dos perfeitos. Nós somos uma comunidade de pessoas humanas que erram e que precisam de reparos. E o convite nesta noite é o reparo pelo arrependimento. Porque a não ser que vos arrependais, todos perecereis. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu quero aproveitar aqui, antes de encerrar esta reflexão, quero convidar você que está aqui nesta noite e que ainda não deixou Jesus fazer uma mudança radical na sua vida. Jesus, ele está dizendo, eu quero fazer uma mudança radical em você, mas você tem que deixar isso acontecer. Se você está aqui nesta condição, eu queria que você desse um sinal assim, nas cadeiras aqui tem um papel azul, onde você pode colocar seus dados ali. Ali tem algumas perguntas que você só marcar com X, e depois você entrega para alguns oficiais da igreja ou para esse pastor que vos fala aqui. Mas se você também está afastado dos caminhos do Senhor, essa noite é noite de reconciliação. O Espírito de Deus está aqui nesta noite esperando uma decisão sua. Lembra-te, a não ser que vos arrependais, todos perecereis. A não ser que você se arrependa, você perecerá. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos ajude a caminhar nossos dias dentro da mudança que vem pelo arrependimento. Mas eu quero convidar você agora a nós orarmos a Deus. Eu quero que você tome uma atitude agora, você. Faça uma revisão, se Deus, eu estou em dia. Se o arrebatamento for agora, eu estou pronto. Arrebatamento não é uma história que vem de vez em quando na igreja, mas arrebatamento é uma realidade de fim, é o último dia da igreja na terra. Você está pronto para o último dia? E teu último dia pode não ser o arrebatamento, pode ser que a morte chegue mais cedo. Você está pronto? A não ser que vos arrependais, todos perecereis. Vou colocar no singular, a não ser que tu te arrependas, tu perecerás. Esta palavra agora está contigo. Oremos ao Senhor e coloquemos a nossa realidade diante dele. Pai, a tua palavra foi ministrada na medida da revelação do Espírito Santo de Deus. Tu és aquele que trouxe uma palavra revolucionária para os nossos corações e para os nossos padrões mundanos e pecaminosos, e até mesmo para os nossos padrões religiosos, que não têm conexão contigo, Senhor. Pai eterno, a tua palavra nesta noite é uma palavra de alerta, porque ela diz, a não ser que vos arrependais, todos perecereis. A palavra arrependimento, ela tem andado um pouco distante dos púlpitos das igrejas, porque nós queremos ministrar aquilo que agrada as pessoas. Mas nesta noite o teu Espírito, Senhor, ministra uma palavra que nos redireciona para a vida eterna através do arrependimento. Ó Deus, toque em nossos corações. Não deixa que venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos, porque a tua palavra, Senhor, nos leva a um posicionamento radical, de deixar a vida velha para trás, para que o novo de Cristo se manifeste em nós. Pai, vem nesta noite quebrar cadeias, vem nesta noite abrir prisões,
Quantos estão aprisionados aqui nesta noite, conforme Teu Espírito nos mostra, Senhor? Liberta nesta noite, ó Pai, que haja corações quebrantados na Tua presença, que haja um render-se diante de Ti, reconhecendo que somente Jesus Cristo é aquele que pode nos libertar, que pode nos levar verdadeiramente à vida eterna. Pai, não nos deixa caminharmos no caminho em que se perece, mas desperta-nos a tomar um posicionamento no caminho da vida eterna, Senhor. Pai, não deixe que o inimigo venha nos confundir nos nossos padrões e nos nossos conceitos. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Liberta-nos dos nossos conceitos e valores, porque precisamos passar, Senhor, por mudanças radicais através do arrependimento. Espírito Santo, opera em nós. O nosso coração se endureceu. Meu Deus, quantas pessoas estão sofrendo aqui, porque, Senhor, não tem liberado ainda o perdão, meu Pai. Precisamos passar por mudanças. Mudanças, Senhor, mudanças, Espírito Santo. Proporciona-nos esta realidade, meu Pai. É a minha oração que faço a Ti por esta igreja e por todos que estão ao alcance desta ministração. Meu Deus e meu Pai, que não venhamos perecer, mas que possamos tomar uma atitude de arrependimento na Tua presença e que possamos, meu Deus, buscar o perdão que há em Cristo e viver uma nova vida e uma nova história. Assim nós choramos e Te bendizemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, estamos encerrando este culto aqui, né? Acho que as crianças queriam fazer uma pequena homenagem aqui para a Delma. Você pode tomar um assento só um instantinho? Nós já estamos acabando já. A Delma fez aniversário no dia 15, né? E aí as crianças queriam fazer uma pequena lembrança aqui, uma pequena homenagem. E eu quero convidá-las aqui a fazer esta homenagem.